Amados irmãos, eu queria convidar você, por favor, a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 18. E eu queria mostrar a vocês, irmãos, como é importante a gente ter pessoas do nosso lado. Você sabe que a gente vive numa sociedade hoje profundamente individualista. A nossa sociedade é uma sociedade centrada no eu, não centrada na comunidade. A filosofia grega, a filosofia clássica, a polis grega, ela tinha uma filosofia de comunidade diferente. Não era centrada na pessoa, era centrada na comunidade. Mas hoje, a gente vive um tempo diferente, onde todas as coisas são centradas na pessoa, e não são centradas mais na comunidade. Houve um político em Minas Gerais, que ele foi eleito deputado estadual da Assembleia Legislativa. Eu sei porque é do meu tempo. E quando ele foi eleito, ele soltou um panfleto, um plástico. Antigamente a gente punha plástico no carro. Eu não sei se hoje usa ainda colocar isso, né? Mas ele soltou um plástico no carro e infestou a cidade de Belo Horizonte com esse plástico. Um dizer apenas. O dizer desse político que ele colocou nos plásticos da cidade: você merece ser feliz. Primeira vista, pastor, eu não vejo dificuldade nenhuma ou diferença nenhuma nessa frase, mas por trás dessa frase, irmãos, existe uma filosofia onde a pessoa é mais importante do que todas as outras coisas. E eu me lembro que na época que eu li essa frase, do púlpito da igreja que eu era pastor, eu falei o seguinte: olha, essa frase à luz da Bíblia está errada. A Bíblia nunca disse que o homem merece ser feliz. A Bíblia diz que o homem pode ser feliz. É diferente, está vendo? Então, irmãos, esse exemplo eu te dei para ver como a nossa sociedade, ela se fia, ela aplaude o eu, o ego, a pessoa, em detrimento da comunidade. Quem sabe a gente precisa voltar um pouco para os olhos da Bíblia, porque a Bíblia também enaltece a comunidade no lugar da pessoa. Eu não estou dizendo que a felicidade não pode ser encontrada, mas eu estou dizendo que a Bíblia diz que a felicidade pode ser encontrada no lugar certo. E a gente que é cristão sabe onde está a nossa felicidade. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pastor, qual é a fonte da verdadeira felicidade? O temor do Senhor. E hoje, irmãos, eu quero compartilhar um texto com vocês de um bandeirante da fé, de um gigante da fé, de um homem que, se a cultura ocidental é o que é, deve-se muito em parte a esse homem. Ele foi um pastor preocupado, ele foi um missionário perseverante, ele foi uma pessoa que encarnou não só o ensino de Jesus, mas ele também encarnou o modo de vida de Jesus. Ele foi um homem além do seu tempo. Só de idiomas ele falava 4. A Bíblia diz que na sua idade ele se avantajava diante de todos os outros, de tanto que esse homem era um homem além do seu tempo. Esse homem que, quando a gente lê a Bíblia sobre ele, a gente pensa que esse homem era um homem que sozinho fez o que fez. Mas quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê uma coisa, irmãos: nem o grande apóstolo Paulo viveu sozinho. Nem o grande apóstolo Paulo labutou sozinho, trabalhou sozinho, viveu sozinho. Pelo contrário, a única vez que esse homem ficou só, a única vez que esse homem amargou a solidão, a única vez que esse homem foi julgado num calabouço romano, aguardando a sua execução, a única vez que esse homem se sentiu nu, com fome, solitário,
ele escreveu uma carta e diz para o seu companheiro, filho na fé e pastor Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Era um homem que entendeu que a vida cristã não pode ser vivida só. Era um homem que entendeu que a vida cristã não pode ser vivida apenas com um culto de domingo, onde você de repente ouve uma palavra, vai para casa, mas não se relaciona com ninguém. É um homem, irmãos, que nos ensina lições preciosas de alguém que, apesar de ter todas as armas, todo o intelecto, toda a capacidade, toda a formação, todo o conhecimento, toda a sabedoria, ele contava e precisava uns dos outros. Eu vou te dar um exemplo, irmãos, quando esse homem chega na cidade de Corinto, Atos capítulo 18. Quando esse homem chega na cidade de Corinto, eu vou ler o texto, vou comentando no texto, e na medida que eu comento, nós vamos falando daquilo que eu quero dizer. Mas antes da gente ler o texto de Atos capítulo 18, versículo 1 ao versículo de número 11, eu quero fazer uma coisa contextual. Paulo está na sua segunda viagem missionária. A primeira viagem missionária de Paulo foi apedrejado e lançado fora da cidade quase morto. Se fosse eu, desistia. E se fosse você também. Na primeira viagem missionária de Paulo, ele deve ter pensado assim, vou abafar. Vai dar tudo certo. Afinal de contas, Deus me chamou, apareceu para mim na estrada de Damasco. Afinal de contas, eu recebi do próprio Senhor Jesus o comissionamento de ser luz para os gentios. E agora, seguindo a orientação dele, eu parto para a minha primeira viagem. Quando ele chega na cidade de Listra e prega um sermão, o que ele tem? Conversão? Não. Pedras. E a Bíblia diz que esse homem, irmãos, é julgado fora da cidade, eu acho que é no lugar do lixão. Joga o corpo de Paulo lá de qualquer jeito, mas pela graça de Deus, ele não está morto, ele está vivo. Os seus discípulos pegam, tratam de Paulo, e Paulo vai para outra cidade. Ele persevera. E na sua segunda viagem missionária, irmãos, Paulo faz um negócio que eu vou te dizer uma coisa, nós temos que aprender muito com esse homem. Sabe o que ele resolve fazer? Um tour por todas as cidades que ele tinha ido na primeira viagem. Você voltaria para lá? Você voltaria? Mas Paulo voltou. A Bíblia diz, irmãos, no capítulo 15, que Paulo faz um tour pelas cidades que ele pregou na primeira vez e recebeu pedras, e olha que coisa interessante. A primeira vez ocorreu um fato muito ruim, mas a segunda vez ocorreu um fato maravilhoso. Pastor, o que a gente aprende com isso? Nem sempre vai acontecer coisa ruim. Nem sempre, querido. A mesma circunstância, o mesmo lugar, as mesmas dificuldades vão se repetir. Talvez, de um local que aconteceu uma coisa ruim na sua vida, pode florescer uma coisa boa. É por isso que você tem que perseverar. É por isso que você não pode desistir. Sabe por quê? Coisas ruins podem acontecer a pessoas boas. Podem. E aí sabe o que acontece, irmãos? Quando Paulo passa por Derbe e Listra, a mesma cidade que ele sofreu o apedrejamento, Paulo encontra quem? Timóteo. Está vendo? E de repente, irmãos, quando Paulo vê Timóteo, o coração dele se enche de alegria. Sabe por quê? Porque quando ele bate o olho naquele menino, ele fala assim, esse menino precisa ficar comigo. Esse menino vai me ser útil. Esse menino vai ser meu companheiro. E na mesma cidade que o apedrejou, Deus fez brotar uma linda flor. Quem foi? Timóteo. E a Bíblia diz, irmãos, que Paulo então pega Timóteo, pega Silas, se junta a alguns companheiros e se lança na segunda viagem missionária. A Bíblia diz que Paulo chega na cidade de Troade. Troade é uma cidade no Istmo, ou seja, quase na divisa com a Ásia. E Paulo de repente quer ir para a Ásia, porque ele faz planos de ir para a Ásia. Ele quer pregar o evangelho naquelas tribos nômades, bravias, os chamados vikings. Ainda bem que ele não foi.
Mas Paulo, irmãos, está certo, ele quer pregar o evangelho no meio daquele povo estranho, mas a Bíblia diz que ele foi impedido por quem? Pelo Espírito Santo. E de repente, irmãos, o Espírito Santo barrou a porta de Paulo, porque Paulo queria ir para um lugar, mas Deus queria que Paulo fosse para outro lugar. E a Bíblia diz que Paulo teve uma visão de noite. E Paulo tem uma visão de noite, e nessa visão de noite eu estou em Atos capítulo 16. A Bíblia diz que um varão macedônio, a Macedônia você sabe, fica na Europa, fica na Grécia. Ele teve uma visão de um varão macedônio, e esse homem então diz para ele: olha, 16:9, passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí a Bíblia diz que Paulo acordou e entendeu que o Espírito Santo estava chamando ele para ir não para a Ásia, mas para ir para onde? Para a Europa. E graças a Deus que Paulo foi para a Europa. Sabe por quê? Porque se ele não fosse para a Europa, você não estava aqui, meu filho. Graças a Deus que ele foi fiel ao chamado de Deus. A Bíblia diz que ele pega o navio e vai para a Europa. Ele atravessa o istmo e desemboca numa cidade maravilhosa. Qual é essa cidade? Filipos. A Bíblia diz que quando ele chega na cidade, ele procura um lugar de oração e acha. Onde? Pé da casa do Daniel, na beira do rio. Entendeu? Acha o lugar da oração, pé da casa do Noel também, na beira do rio. E a Bíblia diz que ele está pregando o evangelho. Deus abre o coração de quem? De uma mulher. Mulher é bênção. Mulher tem um coração macio, viu? O homem às vezes tem um coração duro. A Bíblia diz que Deus abre o coração de quem? De Lídia. E ela faz o quê? Faz aquilo que o nosso querido Edson faz toda segunda-feira: abre a sua casa. E a Bíblia diz, irmãos, que lá em Filipos, com Lídia abrindo a casa, começa o que? A igreja. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus fez um negócio bonito lá. Sabe por quê? Porque foi através da igreja de Filipos que Paulo começou a ter seu sustento missionário. Aí eu gosto sempre de dizer o seguinte: não desprezem os pequenos começos. Tem gente que só pensa grande. Você já viu isso? Tem gente que só abraça ministério grande. Quando o troço está grande, o cara fala: opa, agora é comigo, porque eu sou o cara grande. Tem gente, irmãos, que não consegue abraçar coisa miúda. Tem mania de grandeza. Só se espanta quando a coisa é grande. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu filho. Quando a gente olha para o evangelho, a gente tem uma lição diametralmente oposta a essa. Por quê? Porque o evangelho é o grão de mostarda. É a menor das sementes. Mas uma vez semeada, ela se torna o quê? A maior de todas as árvores. Não despreze os pequenos começos. Ah, pastor, o nosso grupo, esse negócio de grupo não vai vingar. Não despreze os pequenos começos. Quem poderia imaginar que um homem pregando a palavra na beira de um rio, uma mulher de posse iria se converter, uma igreja iria se formar, e essa única igreja seria a igreja parceira do apóstolo Paulo? Já pensou nisso, Marco Antônio? E a Bíblia diz, irmãos, que Paulo ficou tão feliz com aquela igreja, que ele escreveu uma carta para aquela igreja. Está na sua Bíblia a carta. É a carta de Paulo aos Filipenses. E lá nessa carta, sabe qual que é a tônica da carta, Natinha, de Paulo aos Filipenses? Aparece 8 vezes na carta a alegria. E Paulo externaliza, irmãos, a alegria de quê? Da igreja ter se associado com ele. Porque nenhuma igreja da Macedônia se associou comigo, a não ser vós outros, na questão de dar e receber. Não que eu procure o donativo, eu estou bem, estou suprido, mas o que eu quero é o fruto que aumente o vosso crédito. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está em Filipos, mas como eu sempre digo, a obra do Senhor é igual uma faca de 2 gumes. Ela sempre vem acompanhada de grande alegria e grande sofrimento. Se você quer abraçar o evangelho para valer, vou te dar uma notícia nessa noite, que vai te desanimar. Prepare-se para sofrer.
Pastor, mas que discurso mais estranho. Mas desculpe, meu filho, é verdadeiro, viu? Paulo chega na cidade de Filipos, acontece uma coisa maravilhosa, Lídia convertida, a igreja começa, mas sabe o que acontece? A Bíblia diz que uma turba da cidade se lança contra Paulo e Silas, Paulo é linchado, Paulo tem as suas roupas rasgadas, Paulo é açoitado, e deixa eu te dar uma notícia, o açoite de Paulo é o açoite de Cristo, a palavra lá é a mesma dos evangelhos, flagellum. Paulo recebeu os açoites que Cristo recebeu, e como se não bastasse, ao invés de Paulo ser convidado para ser o pastor da igreja, ele é convidado para ir para onde? Para a prisão. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela cidade que de repente Deus mandou ele ir, a visão que ele teve, o Espírito Santo mandou ele ir para lá, levou Paulo para onde? Para a prisão. Está vendo, irmãos? Grande alegria, grande sofrimento. E a Bíblia diz que como se não bastasse, Paulo foi colocado no tronco. Suas mãos e seus pés estavam presos. Mas irmãos, quando o sujeito tem a direção de Deus no coração, quando o sujeito sabe o seu chamado, quando o sujeito sabe que ele está ali, seja na alegria ou no sofrimento, quando ele sabe, irmãos, que ele está cumprindo a vontade de Deus, ele não murmura, ele canta louvores ao Senhor. E sabe o que a Bíblia diz em Atos capítulo 16, no versículo 22? A Bíblia diz que à meia-noite, Paulo não estava na prisão reclamando, está vendo Deus, olha o que deu. Está vendo, Senhor, deu um negócio errado aqui, Natinha, não era para eu estar aqui. Senhor, que chamado é esse, que o Senhor me chama para ficar numa prisão, com as costas todas marcadas, com os pés e as mãos no tronco? Não, irmãos. Atos 16, a Bíblia diz que Paulo e Silas cantavam louvores ao Senhor e oravam, e no meio do louvor teve um terremoto, e todas as cadeias se abriram. O carcereiro, irmãos, o responsável pelos presos, ficou apavorado, porque ele pensou que os presos tivessem sumido. Hoje no Brasil, o preso sumir é normal. Hoje no Brasil não precisa de terremoto para abrir cadeia, não, o juiz está abrindo. Mas naquele tempo, irmãos, um terremoto abriu as cadeias, quebraram-se as algemas. O carcereiro, o presbítero Antônio, ficou apavorado, ele acordou lá no cárcere e foi correndo lá para dentro, pensando que os presos tivessem fugido. Aí de repente, irmãos, quando ele chega na prisão, Paulo lá do fundo grita assim: "Ô meu filho, peraí!" Por quê? Porque a Bíblia diz que o carcereiro tinha pego numa espada para se suicidar. Olha, suicídio não é coisa boa não, viu meu filho? Sabia que setembro é o mês da prevenção contra o suicídio? Sabia que esse mês de setembro é chamado de setembro amarelo? Sabia? Sabia, Alex? Sabe por quê? Porque é um mês que várias instituições e o governo instituiu como um mês de prevenção ao suicídio. Porque tem muita gente ensinando, inclusive nas escolas, que suicídio é coisa boa. Tem muita cartilha aí, dessa coisa nojenta que tem aí fora, ensinando crianças a se suicidar nas escolas, sabia disso? Sabia que uma escola aqui de Cambé, a professora dentro da sala de aula, ensinou as crianças a fazer forca, pendurar e se suicidar? Você sabia disso? Você sabia que uma escola aqui de Cambé, a professora ensinou os alunos a queimar a Bíblia? Que horror, né, meu bem? Isso não é do nosso tempo não, né? Mas irmãos, a Bíblia diz que o carcereiro pegou da espada, e sabe o que Paulo diz para ele? Você pode olhar lá no texto: não te faças este mal. Sabe por quê? Porque suicídio é mal. E de repente ele diz assim: estamos todos aqui, não te faça nenhum mal. Aí o carcereiro chegou tremendo, irmãos, lê o texto. Ele chegou tremendo e disse assim: o que eu posso fazer para ser salvo? O
ele estava achando que ia ser morto pelo Império Romano. Aí, meus irmãos, Paulo é muito inteligente, ele usa um gancho maravilhoso. Ele diz assim: crede no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Esse foi o gancho, irmãos, para Paulo começar a pregar o evangelho para esse homem. E sabe o que o texto diz, Cíntia? Que Paulo pregou o evangelho para ele, e esse homem e a sua família se converteram. E sabe o que aconteceu? Ele deu um churrasco de picanha Angus, a lá Antônio. Botou a mesa, irmãos, na casa dele. Deu um banquete maravilhoso. E convidou quem? Os presos. E sabe o que o texto diz? Que o carcereiro lavou-lhe as feridas. E houve grande alegria naquela casa. Irmãos, grande alegria e grande sofrimento. Está preparado para os dois? Paulo deixa a cidade de Filipos, ele vai para onde? Tessalônica. Chega em Tessalônica, pastor, você vai chegar no texto aonde? Amanhã talvez, né? Paulo chega na cidade de Tessalônica. Quando ele chega lá na cidade de Tessalônica, a Bíblia diz que um grupo de mulheres assim requintadas, mulheres assim da sociedade, ouvem a palavra de Deus e se convertem. Eita, mulherada abençoada! A Bíblia diz, irmãos, que Paulo prega em Tessalônica, um grupo de mulheres gregos abriu-se para o evangelho, mas não sem perseguição. A Bíblia diz que se levantou um grupo e fizeram a seguinte pergunta: quem são esses homens que têm transtornado o mundo? Oh, que coisa bonita! Quem dera se esse fosse o seu nome. Quem são esses homens que estão transtornando o mundo? Eu acho que o evangelho precisa fazer isso de novo, não precisa não? Hein? Cuidado, os transtornadores chegaram. Que coisa abençoada. Cuidado, os subversivos chegaram. Tem gente que acha que subversivo é de esquerda, né? Não, subversivos são os crentes. Por quê? Porque subvertem a ordem do pecado para instituir a ordem de Deus. Estes são os verdadeiros subversivos, viu? De repente, irmãos, a Bíblia diz que eles pegam Paulo, preocupados com ele, e levam Paulo para Bereia. Pastor, onde o senhor está? Atos capítulo 17. Ai, pastor, tá bom, o senhor vai chegar lá. Quando Paulo chega em Bereia, a Bíblia diz que os crentes de Bereia eram crentes mais instruídos do que o de Tessalônica. Por quê? Porque o crente de Bereia é aquele crente que o sujeito prega, ele vai lá na Bíblia para ver se o pastor Luciano não está falando bobagem. E a Bíblia diz que à medida que Paulo pregava, os crentes de Bereia avaliavam nas escrituras, Natinho, se aquilo era aquilo mesmo. Oxalá, ou seja, tomara, quisera eu que os crentes do Brasil fossem assim, ao ouvirem asneiras de púlpito das igrejas. Porque infelizmente, irmãos, a gente às vezes vive num evangelho que o pastor fala qualquer coisa, o povo engole e acredita. Sabe por quê? Porque esquece de quê? Conferir nas escrituras. A Bíblia diz então, irmãos, que Paulo sai de Bereia e chega aonde então? Onde, pastor? Onde? Atenas. Puxa, pastor, agora Paulo está enrascado. A Bíblia diz que ele chega no centro da cultura ocidental e filosófica da época. A Bíblia diz que ele chega na cidade de Platão e de Aristóteles. A Bíblia diz que ele chega no panteão de Atenas, naquele lugar onde os filósofos atenienses debatiam a filosofia, e de repente aqueles homens eruditos que adoravam, sabe o que? Blá blá blá, blá blá blá, blá 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 e blá blá blá. Aí de repente, quando Paulo chega lá, eles convidam Paulo para debater com ele, porque eles estão querendo ouvir sobre esse negócio de Jesus e ressurreição. Sabe o que eles achavam? Que eram dois deuses. Olha que coisa, irmãos. Um homem e uma mulher.
O Deus homem era Jesus, a deusa mulher era a ressurreição. Paulo, irmãos, quando ele passeou pelas ruas de Atenas, ele ficou enjoado, enojado, nervoso. Por quê? Pela quantidade de deuses que existiam nas ruas de Atenas. Tinha Deus para tudo, irmãos, está pior do que na Índia. Rato é Deus, barata é Deus, só se for do inferno. Paulo anda na rua e a Bíblia diz que o espírito de Paulo se perturbou de tamanha idolatria naquela cidade, e quando ele é chamado a pregar, ele encontra uma pedra naquela cidade, reverendo, e lá tinha uma placa nessa pedra. O que estava escrito nessa pedra? Irmãos, lá tinha tanto Deus, mas tinha tanto Deus que eles fizeram uma pedra, se tivesse mais um outro Deus, tinha lugar para ele já. Era isso que estava acontecendo lá, já tinha pedra, entende? Você tem um outro Deus aí, traz para cá que eu já tenho a pedra. Quando Paulo viu a pedra, irmãos, mais uma vez ele usou um gancho maravilhoso. Quando eles chamam Paulo para debater com ele sobre essa tal de Jesus e ressurreição, sobre essa dupla de deuses, um Deus e uma deusa, ele pega aquela pedra e diz assim: olha, seus atenienses, eu estou vendo que vocês são profundamente religiosos, porque eu nunca vi tanto Deus na vida. E estou vendo também uma pedra, o Deus desconhecido. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, este Deus que vocês não conhecem, é que eu estou aqui para falar dele. E a Bíblia diz que Paulo prega em Atenas, irmãos. Alguns creem nele, mas outros se opõem a ele. E a Bíblia diz que ele também tem que sair de Atenas, porque senão vai acontecer uma tragédia. E aí quando Paulo sai de Atenas, ele chega aonde? Corinto. Ufa, Atos 18. Olha o que diz o texto. Depois disso, está vendo? Eu precisava de contar isso, porque depois disso o quê? Depois disso. Depois disso tudo. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá, encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, eles ficaram em Tessalônica, tá? Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua, ao lado da sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam, eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém? Todos nós precisamos uns dos outros. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Precisamos nos reunir, precisamos nos encorajar, precisamos de irmãos para caminhar ao nosso lado. Precisamos de nos aliançar uns com os outros, porque certamente, se assim o fizermos, nós chegaremos até o fim. Quando Paulo chegou em Corinto, Paulo já tinha uma história de dor e perseguição, e em Corinto não foi diferente. Olha o verso 6. Opondo-se eles e blasfemando,
sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Em outras palavras, cansei. Estou cansado. Vou embora. Todo lugar que eu vou tem perseguição. Será que não vai ter um lugar que eu vá que não tenha perseguição? Sacudir as vestes é um ritual do Velho Testamento para dizer o seguinte: entreguei vocês ao juízo de Deus, fiz a minha parte. É quase a mesma coisa de lavar as mãos de Pilatos. Só que o lavar as mãos era uma tradição romana, e o sacudir as vestes era uma tradição judaica. Dizendo mais ou menos assim: não tenho nada mais com isso. Paulo, irmãos, quis ir embora. Paulo quis desistir. Mas aí, irmãos, eu digo como é importante ter alguém, Cíntia. Como é importante a gente ter pessoas. Quando ele chega na cidade de Corinto, já perseguido, já com as marcas nas suas costas, dos açoites de Listra e de Filipos, já com a perseguição em Atenas, em Tessalônica, já debaixo de um tacão, irmãos, de uma perseguição cruel. A Bíblia diz que quando ele chega na cidade de Filipos, ele encontra quem? Priscila e Áquila. Pastor, o que esses irmãos fizeram com Paulo? Dá uma olhadinha de novo no texto. Versículo 2. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio, isso aqui é no ano de 49 depois de Cristo, em vista de Cláudio, que era o imperador, ter decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, olha que coisa importante agora, passou a morar com eles. Irmãos, que coisa preciosa. Um homem cansado, um homem já com as agruras de um ministério, chega numa cidade e de repente Deus prepara para ele um grupo de irmãos, judeus como ele, que tem o mesmo ofício que ele, e de repente abrem a porta da sua casa e dizem assim: Paulo, você não vai embora, você vai ficar conosco. Veja, querido, que coisa maravilhosa. Pastor, o que Paulo recebeu? Paulo recebeu 3 coisas, de Priscila e Áquila. Paulo recebeu o acolhimento. Por isso que toda a igreja precisa ser um lugar acolhedor, porque Jesus acolheu a mim e a você. Foi Jesus quem disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Paulo recebeu desse casal o acolhimento: fica na minha casa. Segundo, Paulo recebeu desses amados irmãos hospitalidade. Não é fácil dar guarita para um estrangeiro, principalmente naquele tempo. Bandidos estavam assim. Engraçado, hoje também, né? Mas naquele tempo era pior, irmãos. Mas a Bíblia diz que esses homens dão guarita para Paulo e recebem Paulo na sua casa. Esses homens, terceiro, auxiliam Paulo. Por quê? Porque Paulo chega sem sustento, sem nada. Paulo não tem um tostão para investir no seu ministério. Ainda, a igreja ainda haveria de mandar uma oferta para ele. E eles então, irmãos, introduzem Paulo num ofício que Paulo já tinha. Porque todo judeu naquele tempo já tinha um ofício desde jovem para aprender a se sustentar. O fazer tendas no original significa trabalhar com couro. O que Paulo fazia era trabalhar com couro, e couro, aquelas tendas que os andarilhos, os viajantes usavam, era um negócio muito rentável. Então veja, irmãos, da necessidade que nós temos de estarmos juntos, de sermos hospitaleiros, de acolhermos as pessoas, de ajudarmos as pessoas, e até, quem sabe, através de um grupo, introduzirmos essa pessoa num trabalho, se ela precisa de trabalho. Mas, irmãos, não bastou aí. Olha que coisa interessante que aconteceu no versículo 5, quando
Silas e Paulo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Paulo foi sozinho para Corinto. Paulo deixou Silas e Timóteo aonde? Em Tessalônica. Silas e Timóteo vão para Filipos. E aí a igreja de Filipos levanta uma oferta. Eles levam a oferta para Paulo. E quando eles chegam em Corinto, entregam a oferta para Paulo, Paulo diz o seguinte: agora eu tenho uma oferta, eu posso largar um pouco do meu ofício e me dedicar inteiramente à pregação do Evangelho. Foi isso que aconteceu. Veja, querido, como as pessoas são importantes também para nos auxiliar nas dificuldades. Gente ferida, gente necessitada, gente que às vezes tinha vergonha de compartilhar a sua necessidade, porque às vezes a gente tem vergonha mesmo. Às vezes a gente fica com vergonha de compartilhar, que às vezes a geladeira da gente está igual condomínio novo, só água e luz, não é? É difícil mesmo, irmãos. É porque, pastor, por que é tão difícil você compartilhar uma necessidade hoje? Lembra do que eu disse no início? Porque a ênfase não é na comunidade, é na pessoa. E se você compartilha uma comunidade, você tem medo dessa pessoa dizer assim: você é um fracassado. E de repente, irmãos, chega o apóstolo Paulo sem dinheiro, com as costas marcadas. Alguém abre a sua casa, acolhe esse homem, ajuda esse homem, introduz esse homem no trabalho. E aí de repente chega o segundo grupo de pessoas com quem, Antônio? Com uma oferta. Eita bênção! E o que eu acho mais bonito, irmãos, a oferta da igreja, que o próprio apóstolo Paulo, com seu sangue, plantou na cidade de Filipos. E a Bíblia diz que com esse dinheiro, Paulo abandona por enquanto as tendas, porque lá na frente ele volta, e ele então se dedica inteiramente à pregação do Evangelho. Quantas pessoas, irmãos, dentro dos grupos pequenos, foram auxiliados nas suas necessidades? Eu mesmo fui. E muitos que têm a coragem e a liberdade de compartilhar alguma coisa, têm muitas necessidades supridas dentro do próprio grupo, não é assim? Porque o grupo se levanta, se mobiliza, faz alguma coisa e supra a necessidade dessa pessoa, não é assim, Cíntia? Tem que ser, irmão, sabe por quê? Porque se não for assim, que tipo de amor de Jesus está no seu coração? E eu já vi isso acontecer aqui dentro, irmãos, aqui dentro. E me encheu o coração de alegria ao ver como os irmãos se mobilizaram para suprir carências, dificuldades de pessoas, irmãos, que estavam enfrentando tantas lutas. Pastor, aonde isso acontece? No seio dos grupos pequenos. Paulo recebeu essa bênção. Mas, irmãos, tem um terceiro grupo aqui, que eu encerro a minha palavra nessa noite. Eu já disse que no versículo 6, Paulo recebeu de novo uma dura oposição. E ele então diz assim: olha, quer saber de uma coisa? Eu vou sacudir as minhas vestes, vou entregar vocês ao juízo de Deus e vou partir. Mas, irmãos, Deus é o Deus da provisão. A Bíblia diz que um homem chamado Tício Justo fez o que com Paulo? Não vai embora, Paulo. Eu vou abrir a minha casa para você acolher aqui a sua igreja. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, o verso 7. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo. O interessante é que esse nome Tício não é um nome judeu. Tício é um nome grego. Talvez seja um grego, talvez seja um latino, porque Tício é nome romano. Mas a Bíblia diz que esse homem, irmãos, quando viu que Paulo ia embora, quando viu que Paulo abandonou a sinagoga, a Bíblia diz que ele morava do lado da sinagoga. Olha que coisa, a Bíblia diz que ele abre a sua casa e fala assim: Paulo, pode se reunir aqui em casa. E a Bíblia diz que Paulo encontrou guarita na casa desse homem. E ali, irmãos, naquela casa, Paulo iniciou uma das mais importantes igrejas no período da igreja primitiva, a igreja de Corinto. O maior número de cartas
Os maiores ensinos que nós temos sobre igreja estão nas duas cartas de Paulo a quem? Aos Coríntios. Sabe por quê? Porque Tício Justo abriu a sua casa para acolher os irmãos. Quem poderia imaginar um negócio desse? E aí, irmãos, o texto diz que quando Paulo entra na casa desse homem, engraçado que no verso 7 o texto tem um detalhe bonito. A casa era do lado da sinagoga. Pastor, esse homem deveria ouvir a pregação de Paulo da casa ou será que ele deveria vir na sinagoga? Eu acho que ele não deveria vir na sinagoga, sabe por quê? Primeiro, ele não era judeu. Talvez ele fosse um prosélito, um gentio convertido, o que é muito difícil. Talvez esse homem morando do lado, ele pudesse ouvir alguma movimentação, ou ouvir a pregação de Paulo, ou mesmo de repente esse homem era frequentador da sinagoga, não sei. O que eu sei é que quando Paulo falou que ia embora, esse homem acolhe o apóstolo Paulo, e a casa dele era contígua na sinagoga. Agora, irmãos, preste atenção numa coisa, eu vou finalizar com esse detalhe que faz toda a diferença. Você sabe quem se converte na casa desse homem? O chefe da sinagoga. Olha o que o texto diz, verso 8. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram. Aí você fica pensando um negócio que eu fico meio encafifado com isso. O bendito do Paulo pregava todo sábado na sinagoga. O sujeito era o principal da sinagoga. Eu te pergunto, será que ele ouvia a pregação de Paulo? Ouvia, claro. É a mesma coisa que o pastor Luciano convidar alguém para pregar de fora, e o pastor Luciano não vai estar aqui nem um dia para ouvir o bendito, só se o sujeito for muito ruim. Mas normalmente o pastor Luciano vai ficar aqui para ouvir, porque eu quero ouvir o que a bênção tem para dizer. Irmãos, imagine essa cena. Paulo pregou por vários sábados, o principal da sinagoga estava ouvindo, Osmar, tudo que Paulo pregava, e a Bíblia diz que o coração do sujeito ficou duro esse tempo todo. Aí, irmãos, acontece um negócio. Paulo vai embora, Paulo vai desistir, mas entra na casa do lado. Aí de repente esse bendito desse homem deve ter pensado assim: eu vou lá, eu vou ouvir esse homem de novo na casa desse Tício Justo. E sabe o que acontece? Quando esse homem chega lá, irmãos, e se reúne, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele se converte, e para variar, ele e toda a sua casa. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte: a gente se converte na igreja, mas olha, o grupo pequeno é um bom lugar para Jesus alcançar você, viu? Como um grupo pequeno é bom para evangelizar. Como um grupo pequeno é bom para você levar alguém para ouvir do amor de Deus, num ambiente não tão formal da igreja, a despeito, de nós estarmos aqui. Mas como é bom, irmãos, a gente na casa ouvir uma palavra, e de repente essa palavra mudar a nossa vida, alcançar o nosso coração. É por isso que eu louvo muito a Deus pela vida e pelo testemunho de Silvestre, porque com eles foi assim, né, Silvestre? Você é a Marisa. O processo de conversão dos dois não aconteceu aqui, aconteceu no grupo. Começou lá, o ensino foi lá, e aí Deus alcançou o coração deles, e nós da igreja colhemos os frutos para a glória de Deus. É isso que Deus espera dos nossos grupos, é isso que nós devemos esperar dos nossos grupos: lugar de auxílio, lugar de cura, lugar de relacionamento, lugar de hospitalidade, lugar de conversão. De repente, aquela pessoa que você acha que o coração é tão duro, mas lá no grupo, Deus faz um negócio maravilhoso e alcança o coração dessa pessoa. E aí, irmãos, olha que bonito, eu termino. Paulo quis ir embora. Oh, que dó se ele fosse, hein? Se Paulo fosse embora, você não tinha 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, nada disso me aproveita. Ainda que eu conheça todos os dons, toda a ciência e todos os mistérios, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu doe tudo que eu tenho aos pobres,
ainda que eu deixe meu corpo ser queimado em holocausto dos outros, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é sublime, é longânimo. O amor não arde ciúme, nem se ufana, nem se ensoberbece. Tudo suporta, tudo espera, tudo crê. O amor jamais acaba. Se Paulo não tivesse entrado naquela casa, nós não teríamos isso em mãos. Vale a pena ou não? Andar 1 milha ou não? Abrir o labuca ou não, depois de um dia cansativo que eu sei que a Cíntia tem. E às vezes, irmãos, tem gente que por tão pouco, por muito menos, deixa a bênção de lado e perde a oportunidade de uma coisa grandiosa que às vezes Deus quer fazer com você e através de você. Amém?